Pastor Edmar, vamos lá. Ministério Pastoral Feminino, muita gente pergunta, né? O que o senhor fala aí sobre isso quando entra nesse assunto? Sobre o assunto, pastor César, por vezes tenho tratado com algumas pessoas e como é um tema que não é desenvolvido com muita frequência no contexto histórico, então fica uma interrogação, não é, concordem, porque nós temos tantas pastoras hoje atuando, pastoras que têm sido realmente aí instrumentos nas mãos de Deus, mas como é que nós vamos explicar para o leigo que não tem uma fundamentação bíblica para a titulação de pastora? E quando nós olhamos aí o contexto bíblico, claro, depois no contexto histórico a gente vai observar onde é que aparece, como aparece, né, e por que também aparece a titulação de pastoras, né, de pastora. Porque quando nós olhamos para o contexto bíblico, nós vamos encontrar uma referência lá em Gênesis que está associado a Raquel, pastora de ovelhas, cuidava ali do pastoreio das ovelhas do seu pai e assim por diante. Então, a partir dali, algumas pessoas tomam como a base bíblica para a titulação pastoral. E depois do andamento, nós vamos observar no Novo Testamento como é que isso é esclarecido em relação, tem pastora, não tem, Deus é machista, Deus não é machista, o que aconteceu, por que Jesus não chamou uma mulher para integrar o grupo do apostolado, por que quando Paulo relaciona ali os dons ministeriais específicos, também ele não relaciona a pastora, enfim, nós vamos ter vários pontos aí que os nossos ouvintes aí, telespectadores, vão estar atentos e com certeza vão ter algumas dúvidas esclarecidas ou acrescentadas. Ok, vamos lá, professor Mateus. Eu acredito que deva ser chamado para a mesa, né, pelo menos 2 livros e autores que eu li sobre esse assunto. O primeiro é o William Klein, autor de um livro Introdução à Interpretação Bíblica. Nesse livro ele fala sobre a hermenêutica feminista. E aí ele começa a trazer esse assunto de forma bem interessante. Outra autora é a Maria Clara Bingmer, que fala sobre a teologia latino-americana. Ambos trazem o pano de fundo histórico de 1960, quando, pelo viés do Vaticano II e da Teologia da Libertação, iniciada por Gutierrez, nós tivemos um movimento que começou a fazer a busca de 4 coisas. A primeira questão é o histórico de luta por espaço. Entendendo que homem e mulher são iguais diante de Deus, ainda que tenham funções diferentes, complementares, eles começaram a buscar o espaço para garantir o direito das mulheres de exercer o ministério pastoral, haja vista que até então havia sido bastante ofuscado, né? Nós temos na Bíblia, mas não temos assim no desenrolar histórico. Depois disso, eles trabalham também a questão da capacidade igualitária, do reconhecimento institucional, e ainda fazem uma diferenciação entre teologia feminista e teologia feminina. Então, a teologia feminina, ela é de aspecto social, que busca o espaço da mulher na sociedade. Foi essa teologia, sim, que deu origem à ideia do Ministério Pastoral Feminino. Hoje, as igrejas como, por exemplo, a Metodista, ela tem há mais de 50 anos Ministério Pastoral Feminino. Algumas convenções batistas aceitam também. A Assembleia de Deus, por exemplo, a do Braz, também aceita pastoras. Inclusive, teve uma que foi consagrada, a Cassiane, né? Foi consagrada lá. Muitas igrejas aceitam. A presbiteriana, ela se mantém insistente ainda em não aceitar esse ministério. Então, do ponto de vista histórico, nós temos essa questão, essa luta, esse berço. Mas não significa que não seja bíblico só porque começou com um pano de fundo histórico social. Nós temos, por exemplo, vou começar aqui de forma mais leve, a Trindade, né? O que o Pai, o Filho e o Espírito Santo dizem sobre esse tipo de ministério? Quando o Pai estabelece os ministérios, a gente vê em Efésios capítulo 4, verso 11, os dons ministeriais. A uns deu Deus, né, ou seja, o Pai, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. As palavras ali, eles vão dizer, está no masculino. Mas existe uma diferença entre gênero natural e gênero gramatical. Quando eu falo, por exemplo, o copo é um substantivo masculino, mas esse copo não é macho nem fêmea, certo? Então, a palavra diaconia, que é a palavra para ministério, que engloba os 5, ela é feminina, por exemplo, e não significa que tem que ser apóstola, profetisa, pastora, evangelista e mestra.
Então nós entendemos que o ministério ali, o argumento do gênero, é masculino, é feminino, isso acaba não importando muito para o debate, porque tem diferença de gênero gramatical e gênero natural. Então o pai estabeleceu. Filho, por exemplo, em Gálatas 2:28, está escrito também, né, que nós somos iguais diante de Deus, que Deus não considera a questão de gênero nem de etnia. Ele fala, né, que não há divisão entre judeus e gregos, não há divisão entre homem e mulher. Eu não lembro ipsis literis como está Gálatas 2:28, mas em linhas gerais ele fala isso. Essas três diferenciações. Livres, né? Isso aí. Exatamente. E Joel 2:28, para mim, mostra a opinião do Espírito Santo sobre isso. Porque pela primeira vez na Bíblia, a mulher foi inserida numa profecia. Ele fala, vossos filhos e vossas filhas, o Benot, do hebraico, profetizarão. Então você vê Joel também vindo na mesma linha de Paulo, quebrando preconceitos, porque ele fala de velho e fala de novo. Fala de homem, fala de mulher. Ele vem quebrando, ainda fala que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então eu não consigo perceber que o Espírito Santo derramado sobre toda a carne é para manter essa distinção de gênero, ou seja, a mulher vai ser usada de um jeito, o homem vai ser usado do outro, a mulher não pode cuidar, o homem que vai cuidar, eu não consigo ver essa distinção. Então, em linhas gerais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em concordância com isso, né? Ok. Pastor Edmar. No que tange a questão aí, não dá para a gente estabelecer como um preconceito divino entre macho e fêmea, né? Porque assim o Senhor os criou. Quando trata da questão do ofício ministerial, aí nós vamos observar a regra, tomando como regra ali o Novo Testamento. Se voltar lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar algumas mulheres exercendo liderança importante, tá? Lá no Antigo Testamento. Quando nós vemos para o Novo Testamento, nós vamos encontrar mulheres atuando também, auxiliando, né, e muito no ministério. Tá? Entretanto, a questão, por exemplo, específica do pastorado, tá? E aqui é exatamente o ponto que causa a polêmica, né? Em relação ao pastorado em si. Aí a gente vai observar, se tomar o contexto histórico e cultural, tá? Então vai haver os argumentos, por que Jesus não convocou mulheres, tá? E é claro, tem uma série de argumentos, tá? Mas depois de Jesus nós temos os apóstolos. O apóstolo Paulo vai para o mundo gentílico, né? Atuar no mundo gentílico, e no mundo gentílico havia uma diversidade realmente de lideranças, né? Inclusive o mundo das sacerdotisas e outras situações. Entretanto, não foi eleita, tá? Pelo menos não ficou registrado, né, no contexto escriturístico, tá? O pastorado feminino ali. Quando nós olhamos para os nossos dias, e aqui, professor, estou na mesma linha para o professor Mateus, de que realmente no decorrer do tempo, com o avanço, né, claro, nós vamos ter o avanço do movimento feminista, que começou realmente a trabalhar, buscar espaço, e aí depois desvirtuou, tá? E isso, de certa forma, o cristianismo sofreu influência. E, inclusive, é um trabalho que eu desenvolvi exatamente sobre o ministério feminino. Tá? Eu desenvolvi uma pesquisa durante algum tempo, pesquisa extensa, e naquela pesquisa eu detectei algumas coisas curiosas nesse sentido, né? Que, por exemplo, a questão aqui do interesse, do esforço para trazer o título de pastora para as mulheres, infelizmente vem lá de uma ideia feminista que trabalharam bastante, já que lá na antiguidade, nas crenças pagãs, tinham sacerdotisa, por que nós não podemos ter pastoras aqui? E aí então, houve na verdade essa transição de ideia, tá? E a partir daí foram aperfeiçoando, já disse bem o professor aqui, alguns segmentos, né? Nós temos aí desde 95, né? Algumas denominações já começaram a adotar exatamente o reconhecimento, né? Do pastorado feminino. E nós temos aí hoje vários segmentos, e hoje mais nos segmentos pentecostais, né? Parte dos movimentos, mais precisamente neopentecostais, uma grande parte tem adotado essa sistemática, algo que é muito comum hoje, tá? E aqui nós não estamos questionando a questão, por exemplo, relacionada à pessoa, nós estamos questionando o apoio ao fundamento bíblico. Perfeito. Para a titulação. Ok. Pastor Mateus. Bem, eu acho que é aí que entra o detalhe. Vamos lá. Em se tratando de hermenêutica,
das regras que se dispõe para interpretar um texto, alguns elementos não estão claramente ditos na Bíblia e, contudo, não deixam de ser verdade. Como, por exemplo, a Trindade. A gente tem a Trindade de forma bem inequívoca, João capítulo 1, verso 1, 1 João 5, 7, mas não tem exatamente um texto que a gente possa sacar e dizer, esse texto aqui fala da Trindade, tem toda a definição de Atanásio aqui nesse texto, né? Mas não significa que não seja verdade. Pelo contrário, a Trindade é bíblica e faz parte da ortodoxia cristã, o pastor há de convir comigo. Mas por que a Trindade não entrou de forma tão clara assim, em forma de um texto? Justamente porque o cristianismo está saindo do judaísmo, que é monoteísta absolutista. O que isso significa para a gente? Significa que alguns assuntos extremamente polêmicos, eles serão ditos de formas diferenciadas. Entre os tais, a posição da mulher na igreja. E aí a gente precisa entender um pouco sobre a construção, sobre a estrutura, para perceber essas coisas que eles nos deixaram de modo um pouco mais implícito. Por exemplo, quem foi a pastora de Corinto, pastor Edmar? Quem foi o pastor de Corinto? Que lá esteve em Corinto. Bom, primeiro foi Paulo. Aliás, Então, vamos lá. Quem foi o pastor? Quando Paulo escreveu, por exemplo, né, a gente sabe que depois ele viajou, escreveu da Macedônia. Quem foi o pastor de Corinto? Nós não temos o registro claro do pastor de Corinto. não. Nem Eusébio de Cesareia, eu já procurei em tudo, não tem. Sabe quem que é o pastor de Corinto? 1 Coríntios, capítulo 16, verso 19. Vamos até esse texto? 1 Coríntios 16, 19. Está escrito assim, ó: as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor. Muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Então, você pode perceber que a igreja, naquele tempo, todo mundo há de convir que ficava na casa da pessoa. O líder principal cedia sua casa para montar a congregação. E aí, quando se trata da citação de Áquila e Priscila, nós já temos um casal para identificar como pastores: Áquila e Priscila. E aí, como é que funciona agora para saber qual deles era o líder principal? Nós recorremos à citação deles, eles aparecem 5 vezes citados na Bíblia, e dessas 5 vezes que eles são citados, nós podemos fazer aqui, ó, Atos 18, do 24 ao 26, Atos 18, 2, 16, 3, 1 Coríntios 16, 19 e 2 Timóteo 4, 19. Eles são citados essas 5 vezes. Dessas 5 vezes, 3 vezes Priscila aparece na frente de Áquila. E o que isso nos sugere, como eu já havia falado na minha introdução, sobre a questão da construção? O que, por exemplo, os especialistas dizem sobre isso? O Daniel B. Wallace, ele fala sobre como deveria estar o grego para poder colocar uma pessoa na frente da outra. E ele usa o exemplo do chamado genitivo de associação. O que é isso? Ele diz o seguinte: quando você tem o uso do genitivo de associação, você está colocando duas pessoas na mesma categoria. Mesma categoria. E isso é o que Daniel B. Wallace diz da página 128 a 130. Tá bom? Ó, o substantivo principal, que é este genitivo, é conectado normalmente o prefixo sim, que aí você tem em Romanos 16, 2, né? A palavra sinergos, tá exatamente como ele falou, são compostos naturalmente e falam sobre pessoas da mesma categoria. E aí Paulo fala em Romanos 16, 3, né? Saudai a Priscila na frente e Áquila, meus companheiros de trabalho. Então ele coloca companheiros de trabalho na mesma categoria. Pronto, tá. Agora, o que, por exemplo, A.T. Robertson, que é um dos maiores especialistas em língua grega também, fala sobre isso. Ele diz que o fato de Priscila ser citada na frente, isso na sua obra publicada em 2011, página 730, se indica que Priscila exercia um cargo mais importante do que o de Áquila em relação à igreja. Ainda continuando, Craig Kinner, talvez o maior especialista em cultura que nós temos, diz que o esposo normalmente era mencionado primeiro, a menos que a esposa tivesse um status mais alto, social ou religioso. O que nesse contexto aqui de Romanos, né, de 1 Coríntios, vem a ser religioso, porque Paulo fala assim um pouco na frente: os quais pela minha vida expuseram suas cabeças. Eles não fizeram isso pelo exercício profissional, mas pelo exercício ministerial. E ainda, se continuarmos, o Russell Norman Champlin também traz a mesma ideia, mostrando. Então nós temos aqui, né, 2 especialistas em grego, nós temos um especialista em cultura, um comentarista bíblico, e todos eles concordando com a mesma questão. Detalhe, todos eles
não são exatamente a favores do ministério pastoral feminino, mas reconhecem que esses textos não dá para dizer que havia outra liderança a não ser Priscila. Ok, passar aqui para o pastor Edmar, só uma questão, né? Porque parece que o senhor deu a entender que a igreja em Corinto era na casa de Priscila, mas não temos um texto, né? Temos uma ideia. Eu estou falando porque lá em Atos 18 está dizendo assim, ó, versículo 7, saindo dali entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, a casa era contígua à sinagoga e tal, e Paulo esteve ali durante 1 ano e meio pregando a palavra. É assim que nasce a igreja em Corinto. Então a igreja em Corinto nasce na casa de um homem chamado Tício Justo, que era do ladinho ali da sinagoga e tal. Não dá para defender que era na casa de Priscila, né? Mas aqui, pastor, 1 Coríntios 16, 19, tá assim, ó, a igreja que está na casa deles. Então, a igreja mudou de local. Isso, entendeu? Exatamente. Teve um nascedouro, reconheço, mas ela mudou de local, passou a ficar na casa da liderança. Ok, pastor Edmar. Em que pese todos os comentários que foram citados, professor Mateus, aqui o que nós precisamos, pelo menos aproximar, por exemplo, é da essência bíblica do reconhecimento da titulação pastoral. Porque Paulo ele faz menção de vários companheiros de ministério, né? Ele inclusive ele faz uma lista e chega a um ponto que ele diz o seguinte, ele nem menciona todo mundo, ele diz cujos nomes estão no livro da vida, né? Então, de tantos companheiros. No caso, esse casal fora de fato companheiros importantíssimos no ministério de Paulo, né? Além de Corinto, eles prestaram serviço em outros lugares também, tá? Então, quando a questão, por exemplo, da função, tá, pastoral, porque como é especificado por Paulo, né, na carta aos Efésios, ali distinguindo a função de cada um, quando ele destaca a função pastoral. E aí, quando nós vamos observar realmente o que representa esta função, na função específica, nós não vamos encontrar registrado nenhuma mulher ocupando-se exclusivamente da atividade pastoral. Em Efésios ou na Bíblia toda? Não, eu estou falando do Novo Testamento. Nós não vamos encontrar nenhuma mulher ocupando-se da função pastoral. Elas estiveram trabalhando muito, em muitos trabalhos, em muitas missões, apoiando os apóstolos. Pedro faz menção, Paulo faz menção do grupo de mulheres, mas nós não vamos encontrar. Se assim fosse, nós deveríamos atribuir a Maria, mãe de Marco, a primeira pastora, porque a questão da casa, porque foi na casa dela que os crentes ali nos dias primitivos se reuniam. Tá? Que é o cenáculo, né? Exatamente. Então não há assim como se trazer à luz da Bíblia. Nós vamos buscar nos comentaristas, nós vamos buscar na história, na cultura, informações, tá, que são importantes, são relevantes sobre o assunto, mas a questão aqui é se o texto é bíblico, né? A Bíblia fundamenta, né? Tá seguro? Não, com o passar do tempo, como a cultura normalmente ela evolui, então cada período surge, né? Tá, eu acho que aqui é melhor, eu entendo que essa mulher tem vocação para o pastorado, e ela às vezes é designada, né? Para o pastorado, e ela desenvolve o trabalho. Já nos dias bíblicos, isso não era um fato, pelo menos não está registrado nos textos bíblicos. O que é ofício pastoral para o senhor? Quando nós olhamos para o ofício pastoral, tá, nós vamos observar aqui que é aquela missão específica de cuidar, né, não só do contexto social, mas de cuidar da vida espiritual, normalmente de uma coletividade. Tá? Então, ele assume esta missão. E no caso assim, específico, nós vamos encontrar as mulheres cuidando muito da questão assistencial, da questão social, tá? Mas cuidando especificamente da questão espiritual, que aqui é o cuidado, é a missão principal do pastor. Nós não vamos encontrar, tá? A não ser em algumas situações assim, esporádicas. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Até a próxima, valeu!